Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional. Hoje, Lucas, capítulo 17, versículo 12. Mas antes, compartilhe o nosso vídeo, dá um joinha, clica no joinha aí do vídeo, porque quando você clica no joinha, você diz para a plataforma que ela precisa enviar esse vídeo para mais pessoas, outras pessoas precisam ver, tá bom? Nos ajude aí compartilhando os vídeos e vamos lá. Lucas 17, versículo 12. Diz assim: Quando estava entrando num povoado, ou seja, Jesus estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhando-se aos pés de Jesus e lhes agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? Jesus disse a ele: Levante-se e vá. Você está curado e a sua fé te salvou. Interessante, né? Olha que texto interessante. Gente, que maravilha. Deixa eu só desligar o ar-condicionado aqui. Tá fazendo mal o ar. Primeira coisa, a cura, o milagre, ele tem um princípio imutável. Princípio imutável. Sim. Qual é o princípio imutável? Reconhecimento. Eles reconheceram quem era Jesus e o que Jesus podia fazer. Na lei de Moisés, que era a lei que era regida aqui nessa época, eles não podiam ficar próximo das pessoas, porque a lepra naquela época não tinha cura, não tinha vacina. Hoje existe a cura para a lepra, né? A ciência descobriu que a lepra é uma espécie de uma bactéria. E hoje há medicamentos que podem curar a lepra. Naquela época não. Então eles achavam que a lepra era transmitida de uma pessoa para outra, que a lepra pegava. Quando alguém tocava em alguém, a lepra transmitia para outra pessoa, ou por causa de um pecado, né? Porque tudo que eles não conseguiam explicar era então um pecado. Isso aí é um pecado, a pessoa está passando por isso aí porque é pecado. Mas eles reconheceram que Jesus podia curá-los, que Jesus podia libertá-los daquela enfermidade. Então, primeira coisa, reconhecimento. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto, veja que eles não chegaram perto de Jesus, eles temiam a lei, eles gritaram de longe. O texto está dizendo que de longe eles falaram e gritaram. E Jesus também não põe a mão neles, Jesus não derrama uma unção neles, Jesus simplesmente deu uma ordem. Jesus falou assim para eles, olha só, Jesus teve pena deles e Jesus os viu. Então, ao vê-los, Jesus falou assim, Jesus viu eles e falou assim, olha, volte lá para o sacerdote e mande eles examinarem vocês. Porque naquela época, eram também os sacerdotes que examinavam as pessoas se elas podiam ou não viver no meio da sociedade, porque uma vez detectado a lepra, a pessoa tinha que viver no leprosário, né? Ela tinha que viver longe, no vale da sombra da morte. O vale dos leprosos se chamava Vale da Sombra da Morte, porque ali as pessoas eram levadas para morrer. Até Davi escreve um salmo falando
do vale da sombra da morte. Então, eles eram levados para lá e tinham que ficar lá. O sacerdote diagnosticava: olha, você está leproso, agora você vai ter que cobrir o nariz, você vai ter que andar com um sininho, você vai ter que falar que você é leproso, para as pessoas se afastarem de você. E Jesus viu e disse: peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Eles não foram curados naquele momento. Eles foram curados quando eles praticaram a palavra de Jesus. Então veja que muitas vezes Jesus curou colocando as mãos, Jesus curou colocando saliva, colocando barro. Aqui Jesus cura eles, fazendo eles cumprirem um ato de obediência, saírem da sua zona de conforto. Eles foram e andando pelo caminho, o texto diz, eles foram curados. Não foram curados no mesmo instante, mas só quando eles começaram a andar pelo meio do caminho. Um samaritano viu e voltou, louvando a Deus. E o que Jesus falou para ele? Onde que estão os outros 9? Só você voltou? E aí Jesus falou assim para ele, olha o que Jesus falou para ele: a tua fé te salvou. Então, 9 foram curados, mas apenas um salvo. A gratidão leva à salvação. Quantas vezes nós recebemos um milagre de Jesus e nós ficamos calados? Quem se cala, quem se cala jamais vai viver o sobrenatural de Deus. Vai ficar com o milagre. Mas quando você abre a sua boca, que você louva, que você agradece, que você testemunha o milagre, então você gera mais milagres na sua vida. Tem muita gente que recebeu milagre e simplesmente ficou calado. Outros até se afastaram da presença de Deus. Então a gratidão, ela gera milagres. Tem muita gente que está aí falando: eu ajudei tantas pessoas, ajudei fulano, cicrano, beltrano, e eu estou aqui, a pessoa nem veio agradecer. Pois bem, a própria palavra de Deus está dizendo que a gratidão é para poucos. Só é grato quem tem o Espírito Santo. E eu vou te dizer ainda mais. Além da pessoa ser ingrata, muitas vezes é ela quem se levanta contra a sua vida. Porque os mesmos que receberam os milagres de Jesus também estavam gritando: solte-me Barrabás e crucifique-o. Por isso que Jesus chorou quando ele entrou em Jerusalém, porque ele viu aquela multidão louvá-lo, viu aquela multidão ali querendo estar perto dele, mas no final aquela multidão o traiu. Exatamente, por isso que Jesus falou: vocês só estão comigo por causa da comida e dos milagres. Então tem muita gente que só está conosco por causa dos nossos resultados. Entenda isso. Tem pessoas que só está com você por causa dos seus resultados. Quando você parar com os resultados, provavelmente você será traído e você será desprezado. Jesus está falando: ora, foram 10, aonde estão os outros 9? Mas aprenda algo: gratidão só tem quem tem o Espírito Santo. E gratidão gera princípio de salvação. Olha, Jesus falou: levante-se, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então, só quem mantém a gratidão no coração será salvo. Seja grato por tudo que Deus fez por você, seja grato pelo que Jesus fez por você, está fazendo. Não fique calado, testemunhe, pregue, fale o que lhe aconteceu. E também seja grato para as pessoas que te ajudam, que te estendem as mãos. É ou não é? Que as pessoas, veja que esse homem voltou louvando a Deus pela vida de Jesus. Então, seja uma pessoa grata, tenha gratidão no coração. Isso é um sinal de que você tem o Espírito Santo. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus,
Eu agradeço pela vida dessa pessoa que faz esse devocional todos os dias e que compartilha também esse devocional para poder alcançar as almas que precisam ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é fonte de alimento. Obrigado. Nós queremos dizer que somos gratos ao Senhor, porque nos mantém de pé todo dia, porque prepara o pão de cada dia à nossa mesa, porque prepara o ar para respirarmos, porque o nosso coração bate no nosso peito. Somos gratos ao Senhor. Ensina-nos, meu Deus, a termos mais gratidão. Ensina essa pessoa que está nos ouvindo a ter mais gratidão. Sim, Senhor, porque esse é um princípio do Teu Espírito Santo dentro de nós. Abençoe o dia dessa pessoa, a casa dela, a família dela, os planos, os projetos dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom.